notável que a educação vai muito além de uma obrigação escolar. Na verdade, ela é um direito humano registrado em alguns documentos, como na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 e na Declaração Federal de 1988. É através dela que pessoas conquistam a capacidade da sua autonomia e a capacidade de exercer a sua cidadania. É por meio dela que outros direitos, como trabalho, saúde e igualdade, se tornam possíveis. A educação é uma das principais formas de garantir os direitos humanos. Ela reduz a desigualdade e promove a inclusão de pessoas antes deixadas de lado, e forma cidadãos conscientes e críticos. Leis como o EC e a LDB reforçam que o Estado tem o dever de garantir o ensino público e de qualidade. Mesmo com muitos avanços, o Brasil ainda passa por muitos desafios. A falta de estrutura nos colégios, nas escolas, a desigualdade de acesso em ambas, a falta de políticas públicas eficazes. E para isso é necessário entender a educação como um direito humano e entender que ela é para todos, sem qualquer distinção. E para entender um pouquinho melhor sobre esse tema, a gente trouxe uma assistente social para conversar aqui com vocês. As vulnerabilidades sociais que são vivenciadas por diversas famílias brasileiras, elas impactam diretamente no acesso e na permanência ao ensino básico, principalmente. Assim como também o próprio desenvolvimento na aprendizagem das crianças e dos adolescentes. Quando nós falamos de fatores como a falta de acesso a serviços básicos, moradias precárias, lares com laços fragilizados ou ainda vivências com questões ali de violência ou até uso de substâncias psicoativas, nós vemos que ocorre assim uma atenuação da evasão escolar e também da permanência da criança e do adolescente naquele processo de ensino. Dessa forma, observando também a questão da vulnerabilidade da educação, nós podemos colocar que é uma questão cíclica, porque à mesma medida que a vulnerabilidade ela dificulta no acesso à educação, a falta desse acesso também faz com que a pessoa se mantenha em um ciclo de pobreza e desigualdade. Então, nós podemos dizer que tem total impacto e total relação a vulnerabilidade com o acesso à educação. Bom, a assistência social, enquanto uma política pública, ela tem um caráter essencial na proteção social e também na identificação e enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Então, pensando nesses outros equipamentos e outras políticas públicas, como a política de educação, o papel da assistência social é estar articulada enquanto rede para identificar essas violências, entender como elas se dão nos contextos familiares e também buscar estratégias no sentido de realizar esse enfrentamento, mesmo que indiretamente, para que aquela criança, aquele adolescente se mantenha no seu processo escolar. Então, um exemplo que nós podemos dar são os programas de transferência de renda, que podem auxiliar na renda familiar em famílias de baixa renda e, consequentemente, fazer com que aquelas pessoas consigam se manter acessando e frequentando as escolas. Quando nós falamos da existência de aparatos legais que prevêem a educação enquanto direito no Brasil, nós observamos que sim, existem legislações suficientes que citam essa área enquanto uma política pública, como de início a Constituição de 1988. Mas a questão é que, para além da existência de um aparato legal, de uma legislação, por exemplo, existem outros fatores que afetam a efetivação de uma política pública de fato. Então, hoje, nós observamos que a política de educação no Brasil é sim fragilizada por algumas questões como o subfinanciamento, a gestão tecnicista e até mesmo essa fragilização entre essa intersetorialidade entre políticas públicas no Brasil, que fragilizam o acesso à educação. Então, enquanto recado final, gostaria de dizer que sim, a educação é emancipadora e nós devemos, não só a assistente social enquanto profissional, mas outros profissionais, buscar fortalecer essa política pública e defendê-la.